Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos resolver agora a questão 2 da prova discursiva de matemática da FGV Rio de 2023. Tá legal? Então, no site diz o seguinte: em um show de rock, os adultos representam 7/16 do total de pessoas presentes. Com a chegada de um ônibus de turismo com mais 60 pessoas, os adultos passaram a representar 13/30 do total de pessoas presentes. Item A. É possível que o número de pessoas presentes antes da chegada do ônibus de turismo fosse 160? Bom, então antes de a gente resolver o item A, vamos analisar a situação do problema, porque isso vai ser importante tanto para o item A quanto para o item B, que a gente ainda não leu, tá? Então, eu vou analisar antes do ônibus chegar e depois do ônibus chegar. Então, antes do ônibus chegar, digamos que o total de pessoas fosse X. Então, segundo o enunciado, dessas X pessoas, 7/16 de X eram adultos. Portanto, 9/16 de X eram não adultos. Isso antes do ônibus chegar. Mas aí o ônibus chega com mais 60 pessoas. Então, se ele chega com mais 60 pessoas, o total de pessoas passa a ser X mais 60. E aí, dessas X mais 60, a gente tem que 13/30 dessas X mais 60, que é igual a 13x sobre 30 mais 26, porque 60 dividido por 30 dá 2, que vezes 13 dá 26. Esse número aqui representa os adultos. E aí, se eu tenho 13/30 representando os adultos, é porque 17/30 desse total, então 17/30 de x mais 60, que é igual a 17x sobre 30, mais 34, né? E aí, de novo, 60 dividido por 30 dá 2, que vezes 17 dá 34. Então, isso aqui representa o quê? Isso aqui representa os não adultos. Então, é essa a situação geral do problema. O que o item A está perguntando é se o x pode ser 60. 160, desculpa. Então, o que ele está perguntando é se esse x pode ser 160. Se você olha para o antes, se o x é igual a 160, isso nos dá, então, que 7x sobre 16 vai ser igual a 70, ou seja, então se a gente tem 160 pessoas, isso significa que a gente tem então 70 adultos. Até aqui, ok. O problema é que se eu olho para depois do ônibus chegar, o que acontece? Se o x for 160, eu vou ter o quê? Eu vou ter 13 vezes 160 sobre 30
mais 26 adultos. Só que aqui eu consigo simplificar, só que o 3 não divide 13 e o 3 não divide 16. Ou seja, então, esse número aqui, ele não pertence aos naturais, né? Ele não é um número, né, nem inteiro, né? Então, esse total aqui, ele não está nos naturais. Ele não estando nos naturais significa que eu teria um número quebrado de adultos. Eu não posso ter um número quebrado de adultos, certo? Tem que ter um número inteiro de adultos. Então, por essa razão, né, como substituindo aqui, isso aqui não me dá um número inteiro, então a resposta é não pode. Então a resposta é não pode. Beleza? Tranquilo? Bom, então vamos agora resolver o item B. Qual é o número mínimo de adultos presentes após a chegada do ônibus de turismo? Bom, então olha só, repara comigo o seguinte. A gente tem que o número de adultos, né? Então tem 7x sobre 16 aqui e 13x sobre 30 mais 26 aqui embaixo. Então, esse número x, ele tem que ser divisível tanto por 16 quanto por 30. Então, se eu quero o menor número de adultos após a chegada do ônibus, e aí mesmo que eu quisesse antes da chegada do ônibus eu faria da mesma forma, o que eu tenho que fazer é achar o menor valor de x que seja divisível ao mesmo tempo por 16 e por 30. Então, se eu quero o menor número possível que seja divisível por 16 e por 30, em outras palavras, eu quero o menor múltiplo comum de 16 e 30. Esse aqui vai ser o nosso x. Então, a gente vai primeiro, então, para achar esse menor número de adultos possível após a chegada do ônibus, a gente precisa, então, primeiro achar o MMC de 16 e 30. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, olha só. Então, tem aqui 16, tem aqui 30. Então, 2, 8, 15, 2, 4, 15, 2, 2, 15, 2, 1, 15, 3, 1, 15, ou 15 não, desculpa, 5, e aí 5, 1, 1. Então, o que a gente tem? A gente tem, então, que o MMC vai ser, então, 2 à quarta vezes 3 vezes 5. 16 vezes 5 dá 80, vezes 3 dá 240. Ou seja, então esse cara é o menor x, né, possível. Então, se esse cara é o menor x possível, é ele que eu vou substituir aqui para achar a menor quantidade de adultos possível após a chegada do ônibus. Então, a nossa resposta vai ser 13 vezes 240 sobre 30 mais 26. Então, 240 dividido por 30 dá 8. 8 vezes 13, bom, 24 vai 2, então vai ficar 104. Então, 104 mais 26 vai dar 130. Então, esse aqui é o menor número de adultos possível após a chegada do ônibus. Tá legal? Beleza? Bom, Cristo, dessa maneira a gente matou nossa questão.